Quantos medidores eu consigo colocar num centro de medição? É essa pergunta que eu vou responder hoje. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Wandowski, estou há mais de 13 anos com projetos e obras Copel. Então eu trabalho, já fiz aí algumas centenas de projetos, muitos deles como terceiro, e estou aqui para tentar ajudá-los a aprovar esse projeto de primeira, a tirar dúvidas em geral que vocês possam ter. Se vocês precisarem de ajuda para orçamento, dúvidas em geral para assessoria, para projetos em parceria, manda um e-mail aqui no isaias@ivm.eng.br. Então eu vou responder essa pergunta que é bem recorrente no canal. Então, quantas medições são possíveis num centro de medição? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que vocês precisam aprender a ler normas. Então eu vou falar aqui sempre nos meus vídeos as normas que eu estou me baseando. Todos os meus vídeos de padrão Copel são baseados na norma Copel, então eu falo sobre as normas e peguem e abram essas normas e deem uma lida também, é importante. Mas, em resumo, existe uma norma que rege medições agrupadas. Essa norma é a 901-110, é a norma de edifício de uso coletivo. Só que essa norma ela não é tão clara assim sobre o centro de medição. Qual que é o barramento, quantos medidores é possível utilizar, quais que são os disjuntores das unidades secundárias. Ela não é tão clara assim sobre tamanho de módulo de barramento, de caixas, como fazer exatamente, de montagem, ela não é clara. Mas para isso tem outra norma que é a 910-100. Essa norma, ela rege as caixas de medição, basicamente. Ela detalha melhor coisas que a norma de tensão secundária e também a norma de uso coletivo não detalham. Ela fala novamente de centro de medição, ela fala de caixas AN, CN, GNE, GN, SC, NS. Ela dá vários detalhes que não são dados nas duas normas que eu mais falo, que é de tensão secundária e tensão de uso coletivo. Eu estou com essa norma aberta aqui, eu vou deixar também o link para vocês baixarem essa norma. É ela que vai responder esse vídeo, não sou eu. Então, ela fala no item 3 sobre os limites do centro de medição, que é o CMM que ela chama aqui. Vou mostrar essa tabela que eu estou vendo aqui para vocês. Essa tabela, ela responde basicamente a pergunta, não é tão simples assim, por isso fica até o final para você entender melhor, mas ela responde quantos medidores podem em centros de medição. Em resumo, qual que é a quantidade máxima, independente do disjuntor, que é possível colocar no centro de medição? 27, só que são 27 disjuntores de 50 amperes. Então, monofásico de 50, bifásico de 50 e trifásico de 50 podem ser colocados até 27 medidores de um único centro de medição. Daí, eu tenho as outras quantidades. É monofásico de 63, são 24. É bifásico de 63, também são 24. É trifásico de 100, são 12. Trifásico de 80, são 12 também. Ela abrange todos os padrões possíveis nessa norma. Mas e se eu tiver 10 trifásicos de 100 e 2 bifásicos de 50? Eu sempre levo em consideração o pior caso. O que eu tiver mais é o que eu considero. Então, se eu tiver 10 trifásicos de 100 e 2 bifásicos, eu vou tentar limitar no 12. Claro que se tiver talvez um a mais, muito provavelmente eu tentaria forçar talvez mais um módulo. Aí vai da análise até do analista. Mas ela te dá uma noção boa. Muitas vezes eu acabo olhando como base o que está aqui, mesmo que eu tenha diferente. Se eu tiver mais bifásico de 50 no centro de medição, eu vou usar como regra o de bifásico de 50, que é até 27. O que eu diria quanto a essa dúvida é baseie no menor, não tem erro. Mas claro, aí vai da tua análise. Talvez valha a pena tentar passar na Copel um módulo a mais de medição do que você colocar uma caixa separada. Mas aí vai de análise mais específica de cada um. Essa tabela responde tudo, mas tem muitas coisas aqui que ficam no ar que eu vou responder agora. Primeira coisa, ali tem falando sobre barramento curto, médio e longo. Como que eu sei se é curto, médio ou longo? Basicamente, o curto e o médio, ele é utilizado quando o disjuntor geral vai ficar no mesmo centro de medição. Via de regra, não é obrigatório, mas geralmente acontece isso. O curto e o médio também são, obviamente, mais baratos do que o longo. Se você precisa de 9 medidores monofásicos de 50, não tem por que você usar um barramento longo. Você vai utilizar um curto, é mais barato. É meio óbvio isso. Mas o longo, ele tem uma outra característica. Você não pode instalar disjuntor geral no módulo de barramento com barramento longo. Eu quero instalar 27 consumidores monofásicos de 50. Eu posso? Você pode. Mas o disjuntor geral vai ter que ser em outra caixa. E daí entra outra pergunta muito importante. Qual que é o disjuntor geral? A Copel ela não especifica isso aqui, ela só fala que você pode utilizar. Mas você tem que ter em mente que não é porque a Copel está falando que você pode utilizar 27 medidores monofásicos de 50 num centro de medição que você vai utilizar. Você, como projetista, tem que entender o risco que isso tem ou avaliar esse risco e dizer se isso é possível ou não. Exemplo, eu já projetei centros de medição
com 27 consumidores, exatamente dessa forma, monofásicos, num único centro de medição. Por quê? Porque na minha avaliação nesse projeto, foi um projeto há uns anos atrás, um centro comercial, eram lojas. Então, essas lojas, elas não têm carga que justifique talvez eu aumentar o centro de medição. Por isso que eu mantive todos no mesmo. Também, ele não limita o disjuntor. O centro de medição, ele pode ter barramento até 400 amperes. A limitação de um único centro de medição é 400 amperes. Só que daí entra outro porém. Até 200 amperes, você vai utilizar um disjuntor no centro de medição. Acima disso, mesmo que seja um barramento curto ou médio, o disjuntor precisa ser fora da caixa de medição. Então, cuidado com isso. Até 200 no centro de medição. 300 e 400, que são os mais comuns, fora do centro de medição. Então coloquem isso na cabeça, porque isso tem que ser levado em consideração. Recapitulando, para responder a tua pergunta num resumão. Primeira coisa, vai olhar quantos medidores você precisa. Até 27 dá no centro de medição. Daí vai diminuindo conforme aumenta o disjuntor. Depois você tem que olhar o barramento. Se é barramento curto, médio, você vai colocar o disjuntor dentro do centro de medição, contanto que seja até 200. Se for acima de 200, caixa para fora. Se for longo, você precisa colocar uma caixa para fora. Daí essa caixa vai depender do disjuntor geral. Se for até 200 amperes, é uma GN. E se for até 400, é uma NS. Então, com isso, eu respondo a tua pergunta. Se você tiver algo mais específico que você queira saber, manda um e-mail no isaias@ivm.end.br ou entra em contato aqui embaixo mesmo, pode mandar mensagem que eu respondo todo mundo e a gente tenta alinhar essa conversa, beleza? Até mais.